Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais uma receita e a receita de hoje é uma broa à portuguesa, é uma broa salgada. Na padaria geralmente encontramos a broa doce. Essa receita eu utilizo ela em cima do bacalhau, esfareladinha. Mas antes do passo a passo, não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever e ativar o sininho de notificações para receber todos os vídeos novos. E é muito importante que vocês comentem, que interajam com os vídeos. Então vamos lá? Vamos aos ingredientes de broa tradicional à portuguesa. 600 gramas de farinha de milho. A farinha de milho é aquela farinha amarela e ela é um pouco mais grossa. 500 ml de água fervente. 400 gramas de farinha de trigo, de preferência T65, que é uma farinha mais pura. 200 ml de água morna. 1 colher de sopa de sal grosso. 10 gramas de fermento para pão. Agora vamos ao preparo. Em uma tigela grande, eu vou colocar a farinha de milho. Coloco a água que está fervendo, que são 500 ml, e vou mexer bem. Isto serve para escaldar. Deixei todo acumulado, amontoado num cantinho da tigela. Vou cobrir com plástico e vou deixar descansar por aproximadamente 1 hora, que é o tempo que vai esfriar esta massa. Posso cobrir apenas com pano de prato, mas eu vou cobrir com a tampa. Agora que a minha massa já está fria, eu vou ativar o fermento. Aqui eu tenho 200 ml de água morna e eu vou dividir. 100 eu vou usar para o fermento e 100 eu vou usar para dissolver o sal grosso. Então, aqui eu tenho o fermento. Vou mexer bem, dissolver bem e vou deixar uns 5 minutinhos até o fermento começar a criar bolhas. Tem que dissolver bem. Também vou dissolver o sal grosso em 100 ml de água morna. Após 5 minutos, o fermento já está agindo. Se você quiser acelerar um pouco o processo, é só cobrir aqui com filme plástico. Agora eu vou colocar aqui a farinha de trigo. Vou colocar aos poucos e vou misturando bem. Amassar mesmo, com as mãos, incorporando bem. Coloco o fermento e continuo misturando bem. Agora eu coloco a água com sal e misturo. Vou enfarinhar um pouquinho a mesa e vou colocar aqui a minha mistura para facilitar. É mais fácil para amassar. Se precisar, coloque um pouquinho mais de água, porque muitas vezes a farinha ela absorve muita água, mais até do que deveria. E aí, mão na massa, é amassar bem. Ela fica numa textura que não gruda mais nas mãos. Abra um pouquinho, polvilhe mais um pouquinho com farinha de trigo, isso é muito importante, e continue amassando. Agora, a massa já está pronta, já não gruda mais nas mãos, já amassei bastante. Coloque em uma tigela grande, eu polvilhei um pouquinho, é a mesma que eu usei para que ela descansasse. Eu polvilhei um pouco de farinha de trigo no fundo, eu vou colocar aqui, vou polvilhar um pouquinho de farinha de trigo por cima, vou cobrir com filme plástico ou com o plástico que eu tiver, vou tampar com um pano úmido ou um pano de prato e colocar o plástico por cima e deixar crescer, aumentar de volume aproximadamente
por 1h30. Uma dica legal, como hoje está chovendo bastante, está meio úmido e frio, eu liguei o forno numa temperatura bem baixinha e vou deixar esta massa tampada em cima do forno para aquecer, para acelerar o processo. Após 1h30, a massa está pronta e ela cresceu bastante. Ela não cresce como um pão comum que a gente faz, mas ela cresce bastante. Ela quase dobrou de tamanho. Agora eu pego uma assadeira e forro com papel manteiga ou papel antiaderente. Lembrando que o meu forno eu já estou pré-aquecendo a 220 graus. Ele vai ficar pré-aquecendo mais ou menos por meia hora. Vou tirar a massa daqui. A massa já está bem macia, bem gostosa. Olha, a textura, ela muda a textura. A princípio parece que vai ficar muito dura, mas não. E eu vou dividir esta massa em 2 partes. Pronto, agora na assadeira eu vou colocar no fundo um pouquinho de farinha de milho. E por cima eu vou colocar mais farinha de milho. Vou polvilhar. Vou cobrir com um pano e vou deixar descansar por mais meia hora, que é o tempo que vai aquecer o meu forno. É importante colocar num lugar bem morninho, portanto, em cima do forno. Após meia hora, o meu pão de broa está pronto para ir ao forno. Lembrando que o meu forno está pré-aquecido a mais ou menos meia hora por 220 graus. Eu vou colocar para assar. Se você perceber que ele está queimando muito a parte de cima, cubra com papel alumínio. De forno, vai levar mais ou menos 50 minutos. Prontinho. Agora eu coloco em cima de uma grelha para esfriar um pouco e servir.